E hoje a gente vai ter a nossa aula número 3 do intensivo de cultivo de soja, que nós vamos falar sobre condução de lavoura para altas produtividades. Então acompanha até o final, fique num ambiente tranquilo aí para tu acompanhar a aula. Também, se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários. E esse material em PDF, então, vai lá para dentro do grupo do WhatsApp. Você que não entrou ainda, entre pelo link que tem aqui abaixo. Tá? Fique atento lá às mensagens que nós vamos mandar também esse material em PDF especial para vocês. Ok, galera? A gente já falou lá sobre planejamento, né? Tudo como fazer o planejamento, potencial de áreas de soja. Na última aula, a gente viu como fazer uma adubação bem ajustada, bem equilibrada, com base nos teores de nutrientes lá no meu solo, teor de fósforo, teor de potássio, né? Como fazer, com quais produtos também utilizar. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a condução da lavoura de soja. Obviamente, nós temos que ter alguns cuidados ao longo do ciclo da cultura para ter também um melhor resultado. A cultura da soja, se a gente pudesse dividir, tem duas principais fases, o vegetativo e o reprodutivo. O vegetativo é quando eu não tenho flor ainda e o início do reprodutivo é a partir do aparecimento da primeira flor, é quando nós temos aqui o R1, o início do florescimento. Em cada fase, os cuidados são um pouco diferentes que eu devo tomar. Por exemplo, aqui no vegetativo, eu devo tomar cuidado maior com as plantas daninhas. Claro que a soja está menor, ela está mais suscetível, ela está menos competitiva com plantas daninhas. Se eu não fizer um controle, não prestar atenção, as plantas daninhas que estão ali bem pequenininhas vão crescer, vão competir por luz, por água, por nutrientes e vão diminuir a produtividade potencial lá na frente. Já no período reprodutivo, o meu foco muda um pouco. Como a planta da soja já cresceu, já ocupou espaço, ela já fechou as entrelinhas, eu não vou ter mais problemas com plantas daninhas, mas eu vou começar a ter outros problemas. O caso de lagartas, é o caso do percevejo, que é uma praga bem agressiva para a cultura da soja. Vou ter problemas com manchas foliares, com a ferrugem asiática. Então, nesse momento, eu devo tomar um cuidado especial. É claro que ao longo do ciclo tem algumas coisas em comum. Algumas lagartas, por exemplo, elas atacam desde o início do ciclo, quando eu coloquei a semente lá no meu solo, até o final. Agora, eu preciso saber o que é mais importante, qual que é a decisão correta a ser tomada, né? E a gente vai falar também um pouco sobre isso. E aqui eu trouxe para vocês a importância de fazer os procedimentos corretos. Vamos imaginar aqui uma área que produz 50 sacos por hectare, por um manejo incorreto. Seja controle de percevejo, aí geralmente é combinado, né? Uma série de erros. Às vezes não controla plantas daninhas. Quando a gente vai viajar aí, tem algumas áreas que a gente nota que está cheio de buva, está cheio de planta daninha. Aquilo lá é um erro de manejo, que poderia ter sido evitado, né? Aí se combina planta daninha, se combina percevejo, às vezes uma adubação desequilibrada que não foi eficiente, você produz 50 sacos por hectare. Mas você poderia, se fizesse alguns pequenos ajustes, produzir 80 sacos por hectare. Inclusive mais do que isso. Com 50 sacos por hectare, a questão financeira que é importante a gente dar uma olhada. 50 sacos vezes 160, mais ou menos, né? O quanto que está custando hoje o saco da soja, vai dar R$ 8.000 de receita. Agora, se fosse 80 sacos por hectare, o produtor ajustou, fez uma recomendação de adubação bem equilibrada, fez os tratamentos no momento correto, com os produtos corretos, conseguiu 80 sacos. Né? 80 sacos a 160 dá 12.800. E aí, essa diferença é R$ 4.800. É muito significativa e pode ter certeza que lá no final vai ter um impacto financeiro sobre aquela área. E a questão genética, nós temos a cultivar que produz 50 sacos, é a mesma que produz 80, é a mesma que produz 100. Hoje nós temos excelente genética, cultivares realmente muito produtivas. A gente até colocou aqui um exemplo de uma praga que está diminuindo bastante a produtividade nas lavouras aqui da nossa região, que é o caso do percevejo. Então o percevejo, ele causa esses danos aqui, deformações nos grãos, que isso reduz a produtividade, né, e compromete, por exemplo, campos de produção de semente.
Existem produtos, sim, que são bem eficientes para o controle de percevejos, 3 principais ingredientes ativos, né, que é o caso dos organofosforados, neonicotinoides e também os piretroides. Eu devo saber fazer uma combinação correta e fazer o manejo. Quando que eu faço o manejo? Geralmente se tem aí como base que 2 percevejos por metro quadrado já devo entrar com uma intervenção. No caso de áreas para semente, 1 percevejo por metro quadrado eu já devo entrar ali com o controle. E aí, pessoal, se tem muita discussão também, quando tem as áreas de soja, com quantos tratamentos eu devo fazer, né? 2 a 4 de inseticida, 1 a 3 de herbicida, 2 a 5 de fungicida, só que é muito variável. A verdade é que existem áreas, por exemplo, que a gente consegue. Eu já vi áreas que se faz apenas uma dessecação antes de plantar e depois não se utiliza mais herbicida. Já tem áreas que eu tenho que fazer 2 dessecações, depois tenho que fazer mais 2 tratamentos ali com herbicidas, né? Outro caso, os fungicidas. É muito variável de um ano para outro. Por exemplo, quando eu tenho uma pressão alta de ferrugem na minha região, eu vou utilizar mais fungicidas. E o caso da ferrugem asiática da soja não tem muito como fazer um monitoramento. Deu na minha região, tem esporos, eu já vou ter que entrar com produto ali para fazer a proteção, né? Para prevenir com que apareça, porque depois que apareceu, aí eu posso ter já uma perda consolidada. Então é muito variável de um ano para outro. A questão da utilização de 2 a 5 de fungicida ou de 2 a 4 de inseticida, eu devo sim ser eficiente com os produtos ou combinação de produtos também. Posso combinar às vezes 2 inseticidas ou às vezes 2 inseticidas e 1 fungicida para conseguir ir conduzindo a minha lavoura, para que ela vá lisa, né? A gente chama vá lisa, para que eu não tenha nem praga, nem doença, nem mancha foliar, nem nada. Porque ali aquela cultivar consegue expressar o seu máximo potencial genético. Se eu fiz um bom plantio, tenho um bom estande de plantas, tenho uma boa fertilidade do solo, depois eu conduzo a minha lavoura livre de plantas daninhas, livre de pragas, livre de doenças, provavelmente, se chover bem, lá no final eu vou conseguir uma alta produtividade mesmo. E aí a gente colocou para vocês aqui um exemplo de manejo, né, adotado. Como eu falei, dependendo da área, a gente sabendo os procedimentos, isso é variável. Por exemplo, eu conheço áreas que tem que fazer 2 dessecações antes de plantar. Uma aos 40, 50 dias, outra aos 10 dias antes de plantar. Mas também tem áreas que passam o ciclo inteiro só com a dessecação, né? 30 dias antes de plantar, utilizei ali um herbicida, controlou bem, eu tenho uma boa cobertura de solo, uma boa palhada, acabou ali o problema. Depois, no momento do plantio, né? No momento do plantio, utilizar uma cultivar adequada, como eu falei, com tratamento de sementes, com fungicidas e com inseticidas. Porque nesse período inicial é quando a planta está mais suscetível a pragas, a doenças. Se eu tiver um ataque ali, eu vou ter uma redução de stand e lá na frente não ter o que fazer. Já vou ter a produtividade comprometida. Hoje tem tanto tratamento industrial, com excelentes produtos, e tem crescido o tratamento on-farm, que é feito dentro da própria fazenda. E é claro, o inoculante no suco, né? Tem inoculante que pode ser feito no suco de semeadura ou pode ser também misturado ali na semente. Tanto o turfoso como também o líquido. E aí melhora a produtividade, porque esses inoculantes são bactérias e essas bactérias vão fazer a fixação biológica de nitrogênio. Isso vai ser benéfico não só para a cultura da soja, tá, pessoal? Vai ser benéfico para a cultura em sequência. Inclusive, depois, se você tirar a soja e plantar um milho, esse milho vai ser favorecido também por uma parte da fixação biológica que essas bactérias fizeram ali para a cultura da soja. Tá? Eu consigo, inclusive, reduzir um pouco da adubação nitrogenada para a gramínea em sequência quando eu tenho uma inoculação bem feita, eu tenho um aporte ali de nitrogênio nesse momento inicial. Então, prestar atenção no momento do plantio. Para cair a quantidade de adubo correta, segundo a minha recomendação de adubação, cair a quantidade também de sementes correta para dar um bom stand de plantas, para aquele período que eu estou plantando do ano, né? Dependendo da cultivar e em qual época eu vou colocar mais ou menos semente.
Se eu vou plantar final de setembro ou na metade de novembro, já vai ser um outro stand de plantas que vai dar um melhor resultado. Também isso é fundamental para conseguir uma alta produção. Depois a gente colocou aqui alguns exemplos, né, de tratamentos que podem ser feitos em V3, herbicida e inseticida. Então, como eu falei, nesse início, no período vegetativo, a planta está mais suscetível também e está competindo mais com planta daninha. Quando você faz uma dessecação 30 dias antes, passou todo esse período, vai ter ali plântulas bem pequenas ainda. Você entra com um herbicida ou às vezes associação de mais de um herbicida. E um inseticida também é um exemplo, às vezes se não tiver nada, não tiver nenhum problema com nenhuma praga, eu não preciso, posso fazer só um herbicida. Depois, em V6 aqui, geralmente um fungicida protetivo. V9, faço mais uma com inseticida e com fungicida. Em R3, começa a prestar atenção, porque aqui em R3 eu já tenho as minhas vagens, né? Então eu devo trabalhar com inseticida e fungicida para ter uma proteção, para não ter mancha foliar, para não ter o aparecimento de ferrugem. E é importante, pessoal, que a gente colocou aqui fungicidas, vários fungicidas, mas eu devo fazer uma rotação de ingrediente ativo. É claro que tem alguns fungicidas que têm uma eficiência maior do que outros. Só que eu devo fazer a rotação, não posso utilizar sempre o mesmo em todas as fases. É fundamental fazer essa rotação para eu conseguir também o controle mais efetivo. Porque o modo de ação, às vezes, de um fungicida para outro varia. E eu combino 2 ou 3 modos de ação ali e eu vou ter um controle, uma proteção muito, muito mais efetiva. Depois, mais 2 tratamentos em R5.1, quando começa a encher os grãos, e R5.4. Aqui prestar atenção principalmente porque é quando eu tenho maiores problemas com percevejos que causam aqueles danos lá. Se eu não fizer um controle, eu vou ter um problema gravíssimo. Pessoal, e pensando nisso, a gente criou um método exclusivo aqui da nossa consultoria que dá o passo a passo de condução de lavouras de soja. A gente atende muitos produtores e tem produtor que às vezes está começando do zero, né? Não sabe nada, quer começar a plantar soja, mas quer saber esse procedimento correto, quer fazer as coisas corretas. Então nós criamos o nosso curso profissional em cultivo de soja, que é um curso 100% online, né? Tem um aplicativo também para assistir offline, tem o certificado de 80 horas e tem o passo a passo dos manejos adotados em uma lavoura de soja. Como vocês sabem, aqui no YouTube, a gente não consegue falar sobre tudo. Não consegue falar sobre empresas, né? Também os produtos. É um assunto um pouco sensível, então a gente não pode falar abertamente dos produtos e ingredientes ativos, que a gente recebe muitas, às vezes, críticas, pessoas que não compreendem o agronegócio. Vocês sabem disso. Então nós criamos esse curso especificamente para falar tudo sobre a cultura da soja e também para dar o passo a passo para os produtores rurais. Então, pessoal, para quem quiser, nós vamos abrir uma turma nova, tá? Amanhã, às 9 horas da manhã, vai ser aberta mais uma turma para o nosso curso profissional em cultivo de soja. E aqui eu coloquei todos os módulos, tá? Cada módulo tem várias aulas. Hoje tem mais de 90 aulas, videoaulas, com materiais, tem apostilas de acompanhamento. Então aqui tem tudo sobre a cultura da soja. Você quer aprender tudo, né? Assunto que não tem aí na faculdade. Eu não aprendi tudo que a gente colocou aqui dentro do curso sobre a cultura da soja na faculdade. A gente aprendeu só depois aqui trabalhando com a consultoria. Então aqui, pessoal, a gente vai desde o planejamento, separar as áreas em talhões. Depois a gente fala sobre cultivares e empresas. Então quais que são as melhores cultivares, as mais produtivas, quais que são as características que a gente deve olhar para uma cultivar para escolher bem, para posicionar corretamente, escolher também o melhor estande de plantas. A gente fala sobre o fotoperíodo da cultura da soja, posicionamento em cada região sogícola. Também sobre os manejos de tecnologias genéticas. Hoje tem várias empresas com soja resistente a vários herbicidas, resistentes também a lagartas da cultura da soja, tanto tecnologias que são um pouco mais antigas, como as tecnologias mais novas, quais são os cuidados que eu devo tomar. A gente fala sobre adubação e fertilidade do solo. Vocês sabem, quem me acompanha aqui o canal, que a gente tem um enfoque bastante
forte aqui com adubos orgânicos. Lá a gente tem uma aula especificamente de adubação de soja com cama de frango. Como é que eu consigo diminuir bastante os gastos com fertilizantes adubando soja com cama de frango? Outra coisa, a gente colocou lá uma aula, um aulão na verdade, que está bem longo lá dentro, que é quais que são os parâmetros de fertilidade do solo que eu devo atingir. Então, parâmetro de fósforo, parâmetro de potássio, de matéria orgânica, para atingir 90, 100 sacos por hectare. Né? Então, o produtor ele vai acompanhando esse módulo aqui de adubação e de fertilidade e ele vai colocando em prática lá na propriedade dele. Ou às vezes você que é consultor vai começando aos poucos, né, colocar isso lá naquele agricultor que você atende. Também manejo de pragas e manejo de doenças. A gente fala sobre todas as pragas, características, como é que eu faço o controle, quais que são os principais produtos para fazer o controle, não só de uma empresa, mas das principais empresas que estão aí no mercado. Manejo de nematóide, como é que eu identifico uma área que está com nematóide, como é que eu faço um tratamento, se existe produto ou não. Né? Também manejo de plantas daninhas, como é que eu faço a dessecação, quais são os produtos para fazer a dessecação, depois no momento da condução da lavoura, o que eu presto atenção, quais produtos que eu utilizo, tudo sobre controle de planta daninha. E não é só produto, tá? Tem manejo cultural. Como é que eu diminuo a pressão de plantas daninhas ao longo dos anos para conseguir utilizar menos produtos também, tá? Tá muito especial. E condução completa de lavoura de soja. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que não tem na internet e a gente falou, não, nós vamos ter que colocar. E nós pegamos áreas nossas aqui e a gente gravou aulas do que é feito em cada fase. Então, por exemplo, qual produto foi utilizado, em qual dose, com qual associação para fazer a dessecação. Depois, qual cultivar foi utilizada, não é a título de recomendação, tá? Mas para que a gente entenda a sistematização da condução de uma lavoura de soja de alta produção. Então, a gente colocou tudo lá dentro do módulo de condução de lavoura. Esse módulo aqui vocês tem que assistir, tá? Obrigatório assistir esse módulo para você conseguir sistematizar. Depois a colheita, cuidado com a colheita, né? Como fazer a dessecação para colheita, quantificação de perdas, enfim, tem um módulo completo aqui, identificação de quando tá bom também para colher e manuais de adubação, tá? Tem manuais de adubação de cada estado lá disponível para você baixar. Então tem muito conteúdo lá dentro e para os 30 primeiros, aquelas 30 primeiras pessoas que entrarem para essa turma vão ganhar alguns bônus especiais, que é como começar uma consultoria agrícola do nosso modelo, como é que a gente faz aqui para atender os produtores rurais. Então tem um aulão lá que a gente fala o passo a passo do que você pode estar fazendo para começar uma consultoria agrícola. E aqui, pessoal, uma coisa que também não tem por aí, que é a planilha de controle de lavoura de soja. Lá você vai colocar os dados da tua área, ou os dados da área do produtor rural e vai dar lá exatamente quanto é que você está ganhando, né? Quanto que você está gastando, você pode quantificar os produtos e o melhor, e é muito prático também para utilizar, a gente utiliza, porque lá dentro dessa planilha tem os inseticidas, os fungicidas e os herbicidas. Não todos eles, mas só os principais. Já com o link da bula. Depois vocês vão ver uma foto aqui para vocês. Isso é uma mão na roda mesmo. Planilha de comparação de adubos. Nós temos uma planilha lá, tá? Que você coloca, tenho 2 adubos. Eu coloco os dados, concentração de nutrientes e tal, e ele vai me dar qual que tem o melhor custo-benefício, né? Aquele que eu posso estar utilizando e gastando menos dinheiro também. Certo? Então essa aqui é a planilha, vocês estão vendo que a gente colocou o nome comercial aqui do lado, a finalidade, bem simples, bem fácil de encontrar, por exemplo, controle de lagartas, e daí tem outro que é controle de percevejos, tratamento de sementes, eu já clico aqui na bula e ele já me abre a bula do produto. Então isso aqui é sensacional, pessoal. E tem não só inseticida, mas tem fungicida, herbicidas também, e tem controle de custo, né? Tem a questão do ROI, para você colocar todos os dados lá dentro da planilha. Então, são mais de 90 aulas em vídeos aqui, com apostilas, materiais em PDF, práticos e fáceis de você utilizar depois. Ah, Jonathan, tem aqui as principais plantas daninhas, um PDF? Tem. Tem as principais pragas, com a foto da praga ali, qual que é o dano que ela causa, qual que é o produto que eu devo utilizar?
Tem. Tem doença, quais são as principais doenças? Quando que eu devo entrar com uma intervenção? Tem também, tá? Então, cada aula lá dentro tem um material em PDF para vocês. E tem, é claro, pessoal, uma coisa que ninguém faz por aí, que é um grupo de profissionais em cultivo de soja. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, você que for se inscrevendo, você manda uma mensagem no privado para a gente no WhatsApp e a gente vai te adicionar ao grupo, tá? É um grupo no Telegram. Por que é no Telegram, Jonathan? Porque lá a gente consegue, você que entrar lá vai ver os materiais antigos, né? O WhatsApp não tem essa opção. O WhatsApp você consegue ver só a partir de agora. E lá a gente posta avisos, né? Às vezes faz uma discussão sobre um manejo. Então, Jonathan, tô com dúvida aqui no manejo. Vai lá, tira uma foto, manda para a gente vai estar te respondendo. Tem esse suporte mais próximo também, tá? E você tem os nossos meios de contato, tem o WhatsApp da nossa equipe, você tem o nosso e-mail também. Se ficar com alguma dúvida, precisar de alguma dica, não saber como proceder em algum caso, você pode entrar em contato com a gente. Então, ainda tem a planilha de produtos para soja, tem a planilha de comparação de adubos, tá? Isso aqui para os 30 primeiros inscritos, serão uma turma de 60. Jonathan, por que 60? Porque nós temos outros cursos, né? Curso de milho, tem de feijão, tem de adubação e tem a nossa consultoria que a gente tem que prestar aqui, porque a gente presta consultoria tanto localmente como também online, então é uma correria, e a gente quer privilegiar essas pessoas que entrar para dar uma atenção especial. Nosso tempo é limitado, por isso a turma a gente limita aí, cada turma que é aberta a 60 pessoas. E a gente não sabe quando que vai abrir novamente, tá? Não sabe. E também quando a gente abrir novamente, provavelmente vai ser com um outro preço, porque é um preço que a gente vai divulgar aqui para vocês, que é o menor do mercado, tá? E 7 outros bônus exclusivos. Tem vários bônus lá dentro, tá? Tem bônus, por exemplo, de manejo orgânico para a cultura da soja. Quem quer trabalhar com soja orgânica, que tem um bom potencial de mercado, geralmente se paga de 80% a 100% a mais do que a saca da soja convencional. Lá tem sobre adubação foliar também para a cultura da soja. Enfim, tem vários outros bônus especiais para vocês aqui para ajudar no cultivo da soja, tá? O preço normal é R$ 497, então a gente vende o curso a R$ 497. Mas para quem for entrar nessa turma, conseguir uma dessas 60 vagas, vai ser R$ 29,00 no quebradinho, então dá menos de R$ 1 por dia por 12 vezes. Mas também pode ser à vista, R$ 298,00. E você vai ter acesso a tudo isso. A planilha, claro, para aqueles 30 primeiros que entrar, planilha de controle de produtos, de comparação de adubos, 7 bônus exclusivos, 90 aulas em videoaulas, mais materiais em PDF, enfim, pessoal, tem muita coisa. Tem o grupo de alunos, né? O grupo de profissionais para você tirar dúvida, o nosso suporte exclusivo. Mas amanhã, para dar tempo de todo mundo assistir essa aula e conseguir a mesma oportunidade, amanhã às 9 horas da manhã, então fique atento, né? Pegue uma dessas 30 primeiras vagas com essas condições exclusivas. Nós vamos abrir as vagas para mais uma turma do nosso curso profissional em cultivo de soja. Pessoal, não é porque a gente fez, mas a gente colocou lá tudo que a gente trabalha com o cultivo de soja, condução de lavoura, que realmente não é uma aula aí da faculdade. Eu me lembro que na faculdade muitas vezes é falar da cultura da soja, porque tem importante fonte de proteína, né? Os maiores produtores. Lá dentro não. Lá dentro a gente foca realmente no que o produtor, o que você que está trabalhando no campo está precisando principalmente. Então é um curso focado na cultura da soja, no manejo da cultura da soja. Vocês vão ver que não é difícil, mas a gente deve prestar atenção aí em alguns pontos. Certo, pessoal? Então eu te vejo dentro da nossa primeira aula, né? Não é o final, mas é o começo. Lá dentro da nossa primeira aula, eu vou te dar todas as instruções também para você entrar dentro do nosso grupo de alunos, para você aproveitar melhor também o curso, para você fazer parte da nossa comunidade, ok? A gente vai mandar dentro do grupo do WhatsApp esse material em PDF e também todas as informações de como vai funcionar amanhã com a abertura das vagas. Ok, pessoal? Um forte abraço, até a nossa primeira aula e tchau, tchau! Opa, tudo bem? O meu nome é Rafael, eu sou produtor rural e eu vejo que o melhor é investir em conhecimento antes de plantar,
Porque muitas vezes a gente acaba pegando muitos produtos, né, sem necessidade. E no curso do Jonathan de cultivo de soja, tem um conhecimento bom, né, da cultura, desde a época de plantar, como fazer adubação, escolha das cultivares, né, e tecnologias. Para mim, gente, valeu muito a pena, porque eu aprendi a melhorar a minha área, né, principalmente com aquela parte da fertilidade, para superar os 80 sacos por hectare. Então, Jonathan, valeu, tá? E manda um abraço aí para todo o pessoal.